Welcome to our Tuesday Targeted Great Grammar Goal. You'll love this episode. Você vai amar esse episódio. Por quê? Porque é onde eu trago um objetivo gramatical específico de forma simples, clara, para que você lembre, memorize e fique fácil de falar. O tema de hoje é quando é que a gente omite aquele that ou não. Isso veio de uma aluna minha, que ela me perguntou, e aí eu fui atrás para ver assim, qual é a melhor forma de explicar isso. É exatamente o que eu estou trazendo hoje. Então, assim, ignora a minha cara de cansaço, essa manchinha aqui que eu estou com uma infecção no olho que está cicatrizando ainda. Então, ignore isso tudo. Por quê? Porque eu sei que esse conteúdo vale muito a pena e eu não queria que demorasse mais ainda para você receber ele. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para compartilhar o PowerPoint que eu montei e você vai ver como vai ficar bem legal mesmo. Deixa eu ver se tá saindo aqui. Vamos lá então. That omission rule. Então, quando omitir ou não aquele that. Então, grava essas três coisas aqui que são bem importantes, que é fluidez, precisão e clareza. Fluidez, precisão e clareza. Isso aí é que vai ser chave para o que eu vou trazer hoje. Então, vamos lá, sem mais delongas, para a gente ir direto ao ponto, para você também não ficar passando muito tempo por esse conteúdo. Então, quando omitir ou não o that? Então, a primeira coisa que a gente precisa se dar conta é que tem dois tipos de that. Existe aquele that, que é aquele, né? Aquele ou aquela, né? Que é o que aponta, é que mostra, ali está minha casa, ali está a professora que me fez destravar o inglês, né? E existe o outro que é um that que liga ideias, que liga uma ideia à outra, tá? Como se fosse uma ponte. E aí, quando você atravessa essa ponte, às vezes você precisa da ponte, às vezes você só dá um passo e que já está do outro lado, né? Então, esse é que gera mais confusão. Então, o enfoque que eu vou dar nesse vídeo é especificamente nesse daqui, tá? Então, mas eu trouxe exemplos aqui só para clarear. O that, por exemplo, quando eu digo that's my house, aquela é minha casa. Esse that é o sujeito, não teria nem como ter dúvida se ia omitir ou não, tá? É o that como aquele, é aquela, ou aqueles, aquelas, né? That's correct. Isso está correto, né? Esse daí não tem como tirar, é o sujeito da frase. O que dá, às vezes, a confusão é I think that it's nice to live in a house. Eu acho que é legal morar numa casa. Eu penso que é legal, eu acho que é legal morar numa casa. Ou então, the house that he lives is not big. Então, nota que aqui tem um that que foi omitido. Então, fica muito mais simples eu dizer, muito mais fluido. Eu dizer, I think it's nice to live in a house. Certo? Então, vamos omitir para simplificar e vamos acostumar, vamos ficar confortável omitindo. The house that he lives is not big. Então, a casa na qual ele mora, a casa que ele mora, não é grande. Então, nesse daqui eu não posso omitir. Eu vou mostrar aqui e vai ficar bem claro, tá? Então, é como se esse that que liga ideias é o that que gera confusão e é o que a gente vai esclarecer aqui hoje, tá? Então, regra prática é tão fácil quanto dizer um, dois, três. Por quê? Porque são três pontinhos específicos que você vai entender, vai captar com exemplos e não vai mais confundir. Então, o primeiro deles é omitir para fluidez. Então, assim, quando tem situações onde se eu omito, vai ficar mais fluido. Quando, depois de verbos de pensamento, fala ou percepção, quando a frase continua clara. Então, mais do que gravar quais são os verbos, né? Traz esse conceito com você, porque aí depois você leva também, acostuma o ouvido e percebe como sonoramente fica mais fluido. Vou trazer os exemplos e vai ficar mais claro. Então, I think that you're right, né? Eu posso dizer? Posso, mas se eu disser I think you're right, eu acho que você está certo, eu acho que você está certo. Mesmo que no português eu diga esse que, né? Eu acho, I think you're right. I think you're right. Fica muito mais limpo, né? She said that she was tired. She said she was tired. She said that she was tired. She said she was tired. Ela disse que estava cansada. Ela disse que ela estava cansada. Então, assim fica muito mais limpo,
né? Mais fluido. We believe that the plan will work. Se eu parar para falar o that, parece que tranca, né? I believe that the plan will work. We believe the plan will work. A gente acredita que o plano vai funcionar. Então, percebe quando está expressando pensamento, fala ou percepção? E a frase continua clara, né? Mesmo sem o that. Então, omitir para a fluidez. Qual é o segundo ponto? Manter, porque define o substantivo. Então, quando that liga um substantivo, a informação é essencial. This is the book that changed my life. Então, eu não posso dizer this is the book changed my life. Esse é o livro mudou a minha vida. Não, é o livro que mudou a minha vida. Então, eu estou especificando qual livro. É uma informação essencial, né? É o livro que mudou a minha vida. O outro, he is the teacher that inspired me. Ele é o professor que me inspirou, né? Então, é o professor que me inspirou. Então, eu estou ligando ao substantivo teacher. A ligação está com o substantivo. Então, eu estou passando informação adicional daquele substantivo. Então, nesse caso, precisa ter o that. That's the house that we bought last year. Aquela é a casa que a gente comprou no ano passado. Então, nota que aqui tem o that, que nunca é omitido, né? O that de apontar. Mas esse aqui, se eu tirar that's the house we bought last year, that's the house we bought. No, that's the house that we bought. Beleza? Senão a frase perde o sentido ou a clareza. Vamos para o terceiro, manter para evitar confusão. Esse aqui que eu mais gosto. Por quê? Porque talvez em algum contexto você tenha visto sem ele e gera confusão. Eu vou mostrar aqui o porquê que gera confusão. Quando depois do that vem um advérbio ou expressão de tempo, lugar ou modo. Então, primeiro exemplo. I heard that in Spain they ate dinner very late. Então, se eu fosse dizer I heard in Spain, se eu fosse tirar, né, I heard in Spain, então eu ouvi que na Espanha eles jantam muito tarde, ou eu ouvi quando eu ouvi eu estava na Espanha. Percebe? Se eu tirar o that, fica essa confusão. Então, eu preciso dizer, não, eu ouvi que na Espanha eles jantam bem tarde. Próximo exemplo. She explained that after midnight the trains stop running. Ou sem o that seria she explained after midnight, e aí continuaria, né? Então, assim, ela explicou que após a meia-noite os trens param de funcionar, param de funcionar, né? Param de rodar. Param de rodar no sentido de param de funcionar, interrompem. She explained after midnight. Então, ela explicou que depois da meia-noite os trens, ou ela explicou, quando ela explicou, era depois da meia-noite. Então, nota a confusão aqui. E o próximo exemplo. They discovered that in the 18th century, this city was much smaller. Se fosse tirar o that, ficaria they discovered in the 18th century. Então, ia parecer que eles descobriram lá no 18º, no século 18º, né? No século 18, que a cidade era muito menor, né? Então, eu não posso tirar, porque senão vai dar confusão. Percebeu como é intuitivo? E vai acostumando o ouvido, né? Então, ali, I think, she said, we believe, né? Mesmo que eu não queira que você grave os verbos, pensar nas ideias, pensamento, fala ou percepção. Aqui é manter, porque define um substantivo, né? E aqui é manter para evitar confusão. Então, vai ter situações onde eu posso omitir. Por quê? Porque ao omitir dá mais fluidez, né? Em situações que eu preciso manter. Então, vamos recapitular. Então, aqui, ó, faltou dizer isso daqui, parecem outra ideia. Então, se eu tirar o that, vai parecer que é uma outra ideia diferente. Depois eu vou mandar esse PowerPoint, as todas. Então, se você é meu aluno, minha aluna, você vai ter acesso a isso. E se não é um bom convite para passar a ser, né? Eu vou trazendo todo esse material
aqui em vídeo, você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, mas é sempre mais gostosinho ter o material ali contigo também. Então, bora recapitular. Number 1, omitir a fluidez. Não, omitir para dar fluidez, né? Omitir para dar fluidez. Então, são verbos de pensamento, fala ou percepção, tá? Então, eu trouxe aqui uma frase também. I told you it was easy. Eu disse para você que ia ser fácil, né? Eu disse que para você, né? Eu disse para você que ia ser fácil. E aqui eu pude omitir. I told you it was easy. Muito mais simples do que dizer that it was easy. That it. Fica estranho, né? I told you it was easy. Eu falei para você que ia ser fácil, né? A fala, mostra a fala. Número 2, manter porque define o substantivo. Quando that lê um substantivo, a informação é essencial. The way that I told you made it easy. Então, a forma como eu te falei tornou isso mais fácil, né? Então, the way I told you fica esquisito, né? Então, the way that I told you, a forma como eu falei, né? Tornou isso mais fácil. E o número 3, manter para evitar confusão. Quando depois do that vem um advérbio de tempo, lugar ou modo. Aí esse daqui já saiu um pouquinho deste contexto aqui, dessa linha de raciocínio. Eu trouxe um exemplo um pouquinho diferente para se encaixar aqui nesse exemplo. I learned that explaining makes it easier. Eu aprendi que explicando torna isso mais fácil. Eu falei que tinha saído do contexto, não, estou pensando no próximo slide. No próximo slide eu dei um exemplo bem diferente. Eu aprendi que explicando torna isso mais fácil. Então, aqui está dizendo a forma, né, que torna isso mais fácil é explicando. Então, precisa do that, que é um advérbio. Bora lá, então. Now you tell me. Now you tell me. Então, como é que você vai saber se você gravou isso ou não? Criando os seus próprios exemplos. Então, algo que você acredita, eu vou compartilhar algo que eu acredito. Algo sobre aquela coisa que você ama, e aí eu vou dar também o meu exemplo, e uma ideia mais complexa com advérbio, certo? Então, estou aqui as 3 que eu quero ver os teus exemplos. Bota para mim nos comentários, ou se você é meu aluno, bota no nosso canal de práticas e vai ganhar todo o feedback ali. Porque sem produção não tem evolução, então precisa fazer a tua prática para você poder assimilar isso de fato. Botei até os meus exemplos, né? I believe everyone is fully capable of speaking fluently. Eu acredito que todo mundo é plenamente capaz de falar fluentemente. Então, de fato, eu acredito. Então, eu acredito que todo mundo é plenamente capaz de falar fluentemente. Aqui, então, I believe everyone. Tá? Então, já te dei uma pista aqui no que você acredita, que número que você vai usar é o número 1. Ou seja, omite para dar fluidez. Desse daqui, o exemplo que eu trouxe foi My students that are really dedicated make me happier. Os meus alunos que são realmente dedicados me fazem muito mais feliz. Então, e de fato, sou muito abençoada pelos meus alunos. Então, número 2, né, que é o que liga o substantivo, né, a uma informação essencial dele. Número 2, eu quero ver os teus exemplos aí. E o meu exemplo da terceira frase, uma ideia mais complexa com o advérbio. I told him that when I lived in California, I worked in IT. Eu disse para ele que quando eu morava na Califórnia, eu trabalhava em TI. Então, se eu tirasse aqui o that, ia ficar I told him when I lived in California. I worked in IT. Então, assim, eu contei para ele quando eu morava lá na Califórnia, eu contei para ele? Não, eu contei para ele que quando eu morava na Califórnia, eu trabalhava em TI, né? Então, esse é um exemplo do número 3. Então, eu quero ver os teus exemplos. Assiste esse vídeo quantas vezes quiser, quantas vezes precisar, deixa a tua curtida, segue o canal e eu estou sempre trazendo conteúdos muito ricos, muito simples, muito objetivos, muito práticos, para você ter clareza das regras, elas não ficarem como regras que te atrapalham, não, elas são regras que te facilitam o teu processo de pensar. Beleza?
Nos vemos no próximo Tuesday Targeted Great Grammar Goal, na terça-feira do objetivo gramatical bem focado. Um beijo e